Quem está aqui no estúdio é o estudante de jornalismo Josué Leandro da Rosa Coelho. Mas isso é nome de mestre, né? O estudante do último ano de jornalismo da Faculdade Estácio de Sá, em São José, está aqui o Josué Leandro da Rosa Coelho, apresenta nesta segunda-feira, agora dia 29, à comunidade acadêmica, um documentário realizado para o rádio. Que documentário é esse, hein? Eu vou começar por aí. Josué, que documentário é esse? Então, é uma pesquisa que eu realizei durante um percurso aí de 8 meses, referente ao acesso da pessoa com deficiência visual ao livro eletrônico, ao livro acessível no formato digital. Atualmente existe uma lei proposta pelo senador José Sarney, de 2003, que traz um artigo no capítulo 2º sobre a prioridade, ou seja, o uso exclusivo do livro digital para as pessoas com deficiência. Então, a princípio, houve uma conversação, um diálogo entre o governo federal e representantes de editores para que essa lei viesse a ser regulamentada. E houve todo um processo, uma discussão para que a lei viesse a ser discutida, para que a pessoa com deficiência visual tivesse acesso ao livro acessível, não por intermédio de uma organização, de uma instituição, e sim através de uma editora, através de uma livraria, ou seja, que ela venha a ser reconhecida como consumidor final, como qualquer outro. Tu trouxeste um CD sobre essa projeto? Reportagem, exatamente. Roda um pouquinho aí, Neto. Há homens que lutam por um dia e são bons. Há outros que lutam por um ano e são melhores. Há outros que lutam por muitos anos e são muito bons. Mas os que lutam por toda a vida, estes são os imprescindíveis. Bertold Brecht. Espaço Digital. O livro acessível para pessoas com deficiência visual. O século XX trouxe ao mundo diversas possibilidades de informação. A tecnologia ofereceu novas formas de leitura para as pessoas com deficiência visual, como o livro acessível digital. Depois do sistema de leitura e escrita braille, o avanço da informática através de inúmeros recursos permitiu... Essa voz aí é tua, Josué? São duas locuções, uma locução feminina que é da minha colega de jornalismo, Amanda Santos, e a minha fala também, a minha voz também. E esse teu projeto, como é que tu vai fazê-lo circular, divulgá-lo? Então, como essa questão do acesso da pessoa com deficiência visual ao direito da leitura, ao livro acessível digital, ela tem uma abordagem muito restrita ainda por parte dos meios de comunicação, eu pretendo divulgar esse rádio documentário nas emissoras de rádio, de TV, espaços de jornais e assim em diante. Deixa eu te perguntar o seguinte, por exemplo, a gravação, como se fosse a teatralização de um livro? Também, o livro acessível, ele tem vários aspectos. Tem o audiobook, que é um dos aspectos de livro acessível, que pode ser gravado com voz humana ou uma voz sintetizada, ou seja, através de recursos da informática, né? Esse seria um aspecto do livro acessível. Então, existem outros formatos também, que seria a própria matriz do livro, ou seja, o arquivo do livro digitalizado. Aquele arquivo que a editora faz lá, a impressão do livro, seria exatamente o chamado livro eletrônico, né? Que é o e-book. Tu tens ideia do universo que pode atingir eventualmente esse projeto? De pessoas com deficiência visual, que possa ser atingido esse pessoal pelo livro? Então, o principal objetivo do documentário é retomar a discussão pelo livro acessível no Brasil, baseado na sua principal diretriz, que é assegurar o exercício do uso e do acesso pleno do livro para qualquer cidadão. Isso é o que diz a Lei 10.753, aonde tem esse artigo, que eu já mencionei agora há pouco, sobre o uso exclusivo do livro no formato digital para leitores com deficiência visual. Então, durante todo esse processo de discussão entre o governo e a sociedade civil, havia uma certa resistência por parte das editoras em relação à questão dos direitos autorais, né, na reprodução desses arquivos. De que forma que isso ia ser controlado? Ou seja, não é simplesmente a editora ceder esse conteúdo, ceder esse arquivo digitalizado. Então, de junho de 2006 até
março de 2008, foi criado o GT de acessibilidade, o GT de trabalho do Ministério da Cultura, que fez essa minuta, essa regulamentação da lei do livro para as pessoas com deficiência visual e encaminhou para o Ministério da Cultura, né, no trâmite do Ministério da Cultura, e depois para o Ministério da Educação, e agora está na Casa Civil para a lei ser regulamentada. Alguma dificuldade especial nesse caminho? Olha, a dificuldade foi convencer os editores dentro dessa conversação, desse processo de negociação, de que o risco da pirataria ele não teria essa gravidade, que as pessoas com deficiência visual não teriam essa intenção, né, essa intenção de reproduzir esse material ou de colocar esse material na internet para que outras pessoas viessem a baixar esse tipo de arquivo. Ou seja, o conhecimento das pessoas com deficiência, o interesse delas maior é o acesso à informação. Tem muita gente contigo nessa luta? Então, dentro desse processo, desses 2 anos de discussão do livro acessível no Brasil, existem algumas entidades, né, que representam as pessoas com deficiência visual, ou seja, que são referências no centro de reabilitação ou referências na produção de livro braille e livro digital. Uma delas a Fundação Dorina, em São Paulo, Laramara, entre outras. Então, em São Paulo, houve um aluno da Universidade de São Marcos, chamado Naziberto Lopes Oliveira, que ele, indignado com esse não acesso à leitura, ele teve conhecimento que estava tendo essa discussão na esfera do governo federal, e ele, através da internet, montou um abaixo-assinado, reivindicando, digamos, a participação das pessoas com deficiência visual como leitores independentes, né? Ou seja, não era somente aquelas entidades que estavam lá que representavam aquela parcela de pessoas, mas sim pessoas independentes, pessoas que não estão, digamos, necessariamente ligadas a uma organização, a uma entidade, mas que também têm direito ao acesso à leitura. Então ele criou o MOLA, Movimento pelo Livro e Leituras Acessíveis no Brasil. E esse movimento conseguiu reunir aí praticamente 300 mil assinaturas no país inteiro e conseguiu uma cadeira no GT de acessibilidade do Ministério da Cultura, onde foi escrita essa minuta final. Maravilha. O rádio documentário tem 15 minutos, a apresentação vai ocorrer às 18 horas no Núcleo de Comunicação da Faculdade Estácio de Sá, em São José, na Avenida Leoberto Leal, 431, Barreiros, São José, no dia 29 de junho, segunda-feira. Josué Leandro da Rosa Coelho, estudante de jornalismo. Josué, cumprimentos pela tua luta e muito obrigado pela visita. Eu agradeço a oportunidade, eu gostaria de reforçar a todos os ouvintes aqui da Grande Florianópolis e também de outros locais do estado para que participem na segunda-feira, porque é um trabalho inédito que é mostrar para a sociedade a importância do livro acessível digital para a pessoa com deficiência. Muito obrigado, Josué. 3 horas da tarde, 3 minutos. Na sequência da programação vem aí o repórter CBN. Estúdio 36 está de volta e para a gente fechar o programa dessa sexta-feira, fechar a semana aqui, eu converso agora com um estudante de jornalismo que apresenta na semana que vem um trabalho inédito. É um radiodocumentário sobre a leitura acessível para deficientes visuais. Aqui comigo está o Josué Leandro Coelho. Boa noite, Josué, tudo bem? Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite a todos. Esse é o teu trabalho de formatura no curso de jornalismo, né? Exato, se trata de um radiodocumentário especificamente voltado para leitores que possuem deficiência visual. Tu tens deficiência visual há quanto tempo? Eu perdi a visão total aos 15 anos. Aos 15 anos tens quantos? Eu estou com 30 anos hoje. São 15 anos, então, de falta de visão. 15 anos que eu estou, digamos, aí na luta do movimento, né, associativista, em prol da causa das pessoas com deficiência, e por justa causa eu decidi tomar como tema a questão do livro acessível no formato digital para as pessoas que possuem uma deficiência visual. Pois é, me fala primeiro um pouco da tua experiência pessoal. Tu estás terminando o curso de jornalismo na Universidade Estácio de Sá, são 4, 5 anos, enfim, de faculdade. Ao longo desse tempo de faculdade, como é que tu tinhas acesso a livros eletrônicos com os assuntos que tu querias relacionados ao jornalismo? Então, essa é a principal dificuldade, não somente da minha pessoa, como de boa parte da parcela das pessoas que possuem deficiência visual. Ou seja, as editoras, elas de alguma forma não têm a obrigação de fornecer arquivos no formato digitalizado.
Você deve ter o conhecimento, né, pela capa dos livros que você costuma ler, de que toda cópia, seja parcial ou imparcial de um livro, ela é ilegal. Então, a luta do movimento das pessoas com deficiência justamente é por isso, é o direito do acesso. Então, ao longo desses 4 anos que eu tive na Estácio de Sá, eu também passei por várias dificuldades de acesso à informação e decidi tomar isso como tema e transformar no rádio documentário, colocando depoimento de pessoas envolvidas no assunto, autoridades, né, como a procuradora do Ministério Público Federal de São Paulo, que começou toda a luta no Brasil em cobrar do governo a Lei 4.162/69, referente à questão do formato Braille, que há 40 anos aguarda uma regulamentação por parte da esfera do governo federal e que até hoje não foi regulamentada. Então, da mesma forma, eu retomo essa discussão colocando a Lei 10.753, ou seja, atualizando a Lei 4.162, é uma lei, digamos, já ultrapassada. O que diz essa lei ultrapassada? Essa lei, ela trata a respeito do sistema de normatização Braille no Brasil, ou seja, onde toda publicação em tinta teria que ter uma publicação correspondente ao formato Braille. E isso acontece? Não, né? De maneira alguma. Então, o formato eletrônico, ele é mais simples de você poder ampliar esse mercado. Como é que é o livro para quem tem deficiência visual, para quem não enxerga? Como é que é esse livro eletrônico? É uma versão completa do livro em papel que a gente tem e ele é passado para o computador em braille? Então, tipo assim, o livro eletrônico, que seria o e-book em inglês, seria exatamente o arquivo digital, ou seja, é a matriz do livro. O livro, ele passa a ser inacessível a partir do momento que ele passa pela gráfica e vai para as livrarias e para os espaços e nos pontos de venda das editoras. Até ele não ser processado no formato gráfico, ele é um livro, digamos, acessível. Por quê? Hoje a tecnologia oferece os chamados leitores de tela, que são aplicativos onde a pessoa cega ou a pessoa com baixa visão, ela pode ampliar a letra no computador, ou ela pode escutar por meio de uma voz sintetizada, que seria, digamos, uma voz meio que robotizada. Digamos que é a leitura que o computador faz do texto que está ali, né? Uma voz do computador, digamos assim. Na verdade, seria um programa, né? Um software que a gente chama, né? Aí no Brasil a gente tem o Virtual Vision, o JAWS e temos o DOSVox, que é uma produção nacional. E hoje como é que acontece? Quando tu precisas de um livro, tu vais a uma livraria e tu não encontras essa versão digital. Como é que o deficiente visual tem acesso à leitura? Esse acesso ele é obtido através de organizações, de centros de produção Braille e de formatação de arquivos eletrônicos. Então, o Ministério da Cultura, ele criou o GT de Acessibilidade, o Grupo de Trabalho de Acessibilidade. Por quê? A lei de 2003, que é a lei 10.753, chamada Lei do Livro, proposta pelo senador José Sarney, ela traz no capítulo 2º, inciso 7º, que todo livro no formato digital seja de uso exclusivo das pessoas com deficiência visual. Então, para que não virem uma cópia na internet que uma pessoa vai passando para outra, enfim, tem que ser de uso exclusivo de deficientes visuais. Exato. O José Sarney, ele é o autor da lei, né? Só que essa lei, ela fica a cargo da discussão do governo e a sociedade civil. Então, o Ministério da Cultura criou um grupo de trabalho para discutir essa regulamentação. E quem estava nesse grupo era, digamos, as organizações de pessoas com deficiência, tipo, digamos, hoje nós temos no Brasil a Fundação Dorina, que é a maior produtora, digamos assim, né, que tem o maior centro de produção. Acho que é uma das maiores editoras do mundo, inclusive, né? Dorina livros no formato digital da América Latina e formato Braille, sim. Só que nem todas as pessoas cegas e com baixa visão são cadastradas ou têm alguma relação direta com essa entidade. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas se mobilizaram, ou seja, elas reivindicaram ao governo federal uma cadeira, né, um espaço para discutir essa lei. É onde foi criado o MOLA, que é Movimento pelo Livro e Leituras Acessíveis no Brasil. É criado pelo Naziberto Lopes Oliveira de São Paulo, que ele era um estudante da Universidade de São Marcos, deficiente visual, cego.
e ele também tinha as mesmas dificuldades que eu tenho, e outras pessoas também possuem, e ele fez pela internet, para você ter uma ideia, um abaixo-assinado, um documento chamado Carta Aberta. Essa Carta Aberta, ela trouxe 300 mil assinaturas, ou seja, um abaixo-assinado reivindicando a participação de leitores independentes, leitores que não estão ligados a uma organização. E o governo reconheceu esse abaixo-assinado, e de junho de 2006 até março de 2008, houveram várias reuniões entre o GT e a sociedade civil do governo federal e chegaram a um acordo, onde toda pessoa com deficiência poderá solicitar a sua publicação por meio de um requerimento, ou seja, ela vai requerer esse livro através vai fazer uma encomenda, digamos assim, Isso. junto com na editora. O livro não vai estar diretamente disponibilizado já no formato eletrônico, se ela vai requerer esse livro através de um documento, né, de um requerimento. Tá certo, esse rádio documentário do Josué vai ser apresentado na segunda-feira às 7 da noite, né, Josué? Às 18 horas. 6 horas, Às perdão, 18 às 6 da horas, tarde, lá na Estácio de Sá. No Núcleo de Comunicação da Faculdade Estácio de Sá, na Alberto Leal, em Barreiros. E eu gostaria de fazer um apelo a toda a comunidade da Grande Florianópolis, até pessoas interessadas no assunto aqui em Santa Catarina, que possam estar presentes lá, porque realmente é um trabalho inédito, porque nós temos que tomar o princípio de que o livro acessível digital, ele não está somente voltado para a pessoa com deficiência, mas sim para toda a população em geral. José, obrigada pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho. Ainda mais sucesso para ti nessa tua luta e na carreira de jornalista também. Tá ok, querida. Obrigado. O Estúdio... vou passar os contatos do Josué. Se você é um simpatizante da causa, é um deficiente visual, quer entrar em contato com o Josué, até para ter acesso a esse rádio documentário, o endereço eletrônico dele é jljornalista@gmail.com e o telefone é 8459-8782. 8459-8782. O Estúdio 36 de hoje vai ficando por aqui. Eu volto na segunda-feira. Tenho aqui comigo, como convidado, o Marcos Piangers, que está de volta à TV com o programa Cala a Boca Piangers, exibido aos sábados. Então amanhã você assiste Cala a Boca Piangers. Na segunda-feira ele vai estar aqui ao vivo no Estúdio 36. Também falo do lançamento de uma revista sobre gastronomia alemã, falo sobre gastronomia indiana e uma homenagem a grandes estilistas catarinenses como Lenzi, Gessoni, Érica. Tudo isso às 8h30 da noite do Estúdio 36 desta segunda-feira. Uma boa noite de sexta, um ótimo sábado, um ótimo domingo para você. Até segunda. Tchau. Estudante de jornalismo quebra as barreiras do acesso à informação para deficientes visuais. Vamos conferir? Quando tinha 15 anos, Josué perdeu a visão durante uma cirurgia. A adaptação não foi fácil, mas hoje, aos 30, ele é independente. Vai para a universidade sozinho, conhece bem os caminhos e obstáculos do campus. Porém, existem barreiras que não dependem só dele para ser ultrapassadas. Fonte de conhecimento, lazer e informação. Em uma biblioteca é possível encontrar obras sobre os mais variados temas. É só escolher. Mas o que parece um ato simples ainda é sinônimo de dificuldade para pessoas com deficiência visual. Essa é a principal dificuldade das pessoas com deficiência visual, o acesso à informação, né? Nós não temos, digamos, acesso a livros e no formato impresso como as pessoas que enxergam possuem. Então, quando eu entrei na faculdade, essa sempre foi a minha luta, o acesso ao conteúdo didático, ao material. Como trabalho de conclusão de curso, Josué desenvolveu um programa de rádio sobre o acesso à leitura para deficientes visuais. A tecnologia ofereceu novas formas de leitura para as pessoas com deficiência visual, como o livro acessível digital. O livro acessível digital é o livro que permite o acesso do maior número de pessoas com ou sem deficiência à leitura. Ou seja, você pode acessar ele através do computador, através de um sistema de soletragem, você pode escutar ele no formato de MP3
Ou seja, é um livro que dá abrangência para as várias situações, até mesmo pessoas que são analfabetas, que não têm acesso à leitura e podem escutar um audiolivro. Por lei, as editoras são obrigadas a disponibilizar livros em formato de áudio, braille ou digital, cobrando o mesmo valor do livro impresso. Josué espera que seu trabalho seja uma ferramenta para divulgar esse direito. Eu espero levar o conhecimento da sociedade, que as pessoas com deficiência têm direito de acesso ao livro, indiferente do seu formato. Quando nós visualizamos a Lei 10.753, que é chamada Lei do Livro, ela deixa muito bem clara, né, no seu principal artigo, que todo cidadão tem direito de acesso e uso do livro. E na aula de telejornalismo, ele fez questão de participar. Apresentou o jornal lendo o texto em braille e surpreendeu a todos. Da Estácio de Sá, confira as informações. O José levantou um assunto que, na verdade, nenhum veículo de comunicação tinha, se dedicado com tanta profundidade. Eu acho bem importante que ele buscou o assunto que ele gosta, que é de interesse dele, que é do dia a dia dele, mas ele fez academicamente muito bem, e o produto final dele, que é um trabalho, de rádio, um documentário em rádio, está perfeito, E com detalhe, o Josué terminou o trabalho dele bem antes da data prevista. Meu próximo passo agora é desenvolver um trabalho, um projeto. Acho que inicialmente eu já estou conseguindo, que é poder formar esse trabalho aqui de TCC sobre o livro acessível e procurar as emissoras de rádio, de TV e mostrar a minha capacidade como qualquer cidadão. A biblioteca da Estácio de Sá não atende apenas alunos e professores da instituição. O local também é aberto à comunidade para pesquisas e... Bacana, hein? Que força!